Arigatou gozaimasu. Eu sou o Monge Guion Vieira. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre sabedoria. Dentro do budismo e até em outras histórias existe uma certa mística em relação à sabedoria. A gente sempre ouve alguma parábola envolvendo uma pessoa que não conseguia resolver um problema e aí ela procura ou encontra um sábio e esse sábio traz para ela uma solução que ninguém havia pensado antes e cria-se essa coisa em relação aos sábios, né? E principalmente em relação ao budismo. Todas as pessoas começam a estudar o budismo buscando essa sabedoria, porque dizem que o Buda era um sábio, então nós também queremos nos tornar sábios, tão sábios quanto o nobre Buda. Acontece que a sabedoria é diferente daquilo que a gente normalmente imagina. Nós imaginamos que uma pessoa que tenha estudado muito, lido vários livros, né, acumulado uma bagagem cultural muito grande, essa pessoa naturalmente seria uma pessoa sábia. Não é bem assim a relação. A sabedoria no budismo vai muito além da inteligência. Às vezes a pessoa nem é tão inteligente assim ou nem teve tantas condições de estudar e ainda assim ela pode ser uma pessoa sábia. O que qualifica uma pessoa como sendo uma pessoa sábia é justamente o oposto de ser uma pessoa tola. O sábio é aquela pessoa que recebeu os ensinamentos do Buda. Justamente por isso, ele transformou a sabedoria do Buda, a sua própria sabedoria. Por isso ele não precisa de nenhum outro tipo de intelectualidade. Enquanto que o tolo, muitas vezes, usando a própria inteligência, acaba sendo norteado pelos seus próprios venenos. Ira, ganância, estupidez, ego, vaidade, coisas que acabam fazendo com que ele tenha escolhas e atitudes erradas e acaba agindo como uma pessoa tola, mesmo sendo muito inteligente. Bom, em resumo, sábio é aquela pessoa que consegue aplicar os ensinamentos ou coisas úteis à sua vida e à vida das outras pessoas de forma a atingir a felicidade dos outros ou a resolução dos problemas. Em contrapartida, o tolo é aquele que não consegue fazer isso, mesmo sendo muito inteligente. Por isso que existe essa diferença. E ser intelectual é uma coisa, ser sábio é outra. Eu gostaria também de completar colocando alguns versos do grande mestre Nissen Shonin, lembrando que nós temos, né, essa coletânea de versos do grande mestre Nissen Shonin, que nos foi deixada justamente para que nós possamos estudar e entender o budismo de uma forma bastante simples e relacionada com o nosso dia a dia. Então eu gostaria de mostrar alguns versos que citam a palavra sábio para que a gente possa tentar discutir e entender um pouquinho mais sobre o que representa ser sábio ou essa sabedoria para o budismo. Gostaria que todos acompanhassem, por favor. Vamos lá? Bom, o primeiro verso é o verso de número 91, diz da seguinte forma: há dois tipos de inteligência, a de um tolo e a de um sábio. Se não escutar o ensinamento, continuará sendo sempre tolo. Bom, nós acabamos de falar, né, sobre a diferença, né, entre uma pessoa que é tola e uma pessoa que é sábia. E o sábio sendo o oposto do tolo. Parece óbvio, mas não é tanto assim, né? Se a gente for pensar que sábio é a pessoa que acumula inteligência, acumula leituras, estudos, a gente não vai relacionar isso com o tolo que ele mencionou aqui no verso. O tolo, nesse caso, é aquela pessoa ignorante, mas não ignorante no sentido de burra, ignorante no sentido de justamente ignorar aquilo que é ensinado. Uma pessoa que age por conta própria, muito cheia de si mesma, pela própria intelectualidade, pela própria emoção, e acaba ignorando aquelas coisas importantes que são ensinadas e aquelas orientações que poderiam levá-las a escolhas melhores, atitudes melhores, sentimentos melhores e assim ter uma vida melhor também. Então a pessoa que ignora tudo isso, faz as coisas por conta própria, eu e eu mesmo, do meu jeito, ela acaba sendo uma pessoa tola. Sábio, aquela pessoa que reconhece nos ensinamentos do Buda um porto seguro para suas atitudes, para o seu sentimento, para a sua lapidação espiritual. Então ele sabe que agindo
da forma com que for ensinado e principalmente tendo a humildade de aprender, ele vai sim conseguir lapidar o seu espírito, se tornar uma pessoa muito melhor do que simplesmente seguir a própria intelectualidade. E o mais importante no budismo é a gente sempre aprender, nós sempre temos que nos manter como iniciantes. Esse sentimento de principiante, de querer absorver, aprender, mudar, transformar, isso que faz com que a gente consiga melhorar. Essa é a nossa mais alta capacidade de aprimoramento espiritual. Agora, a partir do momento em que a pessoa ela já se acha muito boa, ela já se acha autossuficiente, ela já se acha sábia, enquanto ainda não é, isso faz com que ela acabe se prejudicando e prejudicando as pessoas à sua volta através da própria arrogância, através do próprio ego, e isso é que é muito ruim. O próximo é o verso de número 329, diz da seguinte forma: Até agora aos mais sábios ofereci maior relevância, doravante aproximar-me-ei dos fiéis desintelectualizados. Vamos tentar entender. Desintelectualizado não é sinônimo de burro. Vamos tentar fazer essa diferença. É simplesmente aquela pessoa que não tem essa preocupação intelectual. Né? Não é, quantos livros você leu esse mês? Quantos sutras você já estudou? Quantas teorias, quantas palavras difíceis você sabe? A pessoa que não está preocupada com nada disso. É aquela pessoa que simplesmente quer ser alguém melhor. É aquela pessoa que quer acordar todos os dias e pensar: como que hoje eu posso fazer feliz essa pessoa que está do meu lado? Isso é uma pessoa desintelectualizada. É uma pessoa que não está preocupada com jargões, com literaturas, com teorias, filosofias. Não, é simplesmente a pessoa que quer fazer o seu melhor. E ela sabe que para isso ela não precisa de nada muito complexo, ela só precisa ter muita vontade e resistência para poder lidar com os próprios defeitos e descobrir, tirar de dentro de si aquilo que ela tiver de melhor para poder oferecer às pessoas. Essa é a pessoa desintelectualizada, né? A palavra fiel que vem ali acompanhando é fiel budista, né? Aquela pessoa que confia nos ensinamentos budistas. Nós também chamamos ele de fiel, né? Diz aqui: até agora dei mais relevância, né, àquelas pessoas que se diziam sábias, né? Aquelas pessoas que queriam trazer esse ar de sabedoria. Só que agora eu percebo, né, que eu devo me aproximar daqueles fiéis, aquelas pessoas que acreditam nos ensinamentos de forma mais desintelectualizada, aquelas pessoas que simplesmente, né, estão preocupadas em fazer o seu melhor. Para isso, elas recebem o ensinamento de Buda e aplicam ele na sua vida sem ficar pensando muito, sem ficar debatendo, sem ficar intelectualizando nada. Elas simplesmente agem pela própria fé. Então, acreditam, colocam em prática e recebem o benefício disso. Esse é o fiel desintelectualizado. Não pense que é algo pejorativo ou ruim, pelo contrário. É muito bom a pessoa que conseguir ser isso. E é muito difícil também. Nós vimos em alguns versos passados que é mais fácil a pessoa querer parecer intelectual, querer parecer ser sábia, porque isso dá um certo status para ela. Mas aquela pessoa que simplesmente vai agir com humildade, né, com o coração aberto para aprender, para melhorar, para mudar, essa é a pessoa desintelectualizada a qual nós devemos nos aproximar nesse momento. O próximo verso, o verso de número 722, diz da seguinte forma: Mesmo considerado sábio, é um ser não iluminado. Respeite e acredite no Myoho do Sutra Lotus. Bom, o que significa isso? Eu vou até deixar o verso aqui para que a gente possa ver algumas palavras, né? Considerado sábio, muitas pessoas são, mesmo que não sejam propriamente ditas sábias, né? Podem ser intelectuais, podem saber muitas coisas, podem ter adquirido algum conhecimento, mas nós já falamos no começo, ser sábio é muito mais do que isso. Mas mesmo essas pessoas que são consideradas sábias e sabem disso, né, elas ainda assim devem ter o cuidado e o respeito em relação a coisas que elas ainda não sabem. Elas ainda desconhecem, não têm condições ou capacidade de enxergar, não são pessoas iluminadas. Uma pessoa que se coloca na mesma posição que o Buda, que achar que só porque estudou algumas coisas ela consegue ver as coisas assim como o Buda via, essa pessoa está se achando. E com certeza vai estar viajando na maionese e falando um monte de coisa errada para todo mundo. Então,
mesmo sendo considerado uma pessoa sábia, ainda assim tenha o devido cuidado e humildade para respeitar, aprender e praticar o Myoho do Sutra Lotus. Esse Myoho nada mais é do que os ensinamentos, a essência dos ensinamentos do Buda. E o Sutra Lotus é o seu ensinamento último e mais valioso que foi transmitido para nós, seres da era Mapo. Então, ainda existem muitas coisas que nós não enxergamos, pois não somos pessoas iluminadas. Por isso que esse Myoho, essa essência dos ensinamentos budistas, ainda nós devemos ouvir e respeitar com toda a humildade e vontade de melhorar. Então, ser sábio não é ignorar isso. Quem ignora isso é um tolo. O sábio sabe que precisa aprender, respeitar, praticar e melhorar. Parece que o que eu falo é muito redundante, mas na verdade a gente tem que entender essas coisas, por mais simples que pareçam, pois muitas pessoas ignoram isso. E ignorar isso é justamente o erro de conceito entre tolo e sábio. Próximo verso, o verso de número 725, diz da seguinte forma: pela estupidez de achar a si próprio um sábio, não consegue acreditar nos ensinamentos de Buda. Pela estupidez de achar a si próprio um sábio, não consegue acreditar nos ensinamentos de Buda. Esse verso também se explica por si só. Aquela pessoa que se acha um sábio, né? Ah, eu já sou inteligente, eu estudei isso, eu li tal livro, eu fiz... Essa pessoa tem dificuldade em acreditar naquilo que lhe é ensinado. É uma xícara cheia que não cabe mais nada. A pessoa, para que ela possa melhorar, ela sempre tem que estar disposta a aprender. É algo básico. Esse sentimento de principiante, iniciante, essa pessoa que está vendo tudo pela primeira vez, esse sentimento é o sentimento mais nobre que nós podemos ter, porque é justamente através desse tipo de postura que nós vamos conseguir sim aprender, melhorar, transformar o nosso sentimento, o nosso coração, nossa cabeça, o que quer que precise mudar para melhor. Não é achar que já fez o suficiente, que já estudou o suficiente, que já praticou o suficiente, que sabe de muitas coisas, então não precisa aprender mais nada, não precisa ouvir ninguém. Às vezes uma pessoa completamente desintelectualizada pode ensinar muita coisa através do seu exemplo. Só que se eu estiver bloqueado para enxergar isso através da minha arrogância, eu não vou ser capaz de aprender, e sendo incapaz de aprender, eu serei um tolo e não um sábio. E o último verso de hoje, o verso de número 1380, diz da seguinte forma: o nobre Shariputra abandonou a própria intelectualidade e acreditou na sapiência de Buda. Por isso é o verdadeiro sábio. Shariputra também é lido como Sharihotsu. Sharihotsu é o discípulo mais inteligente do Buda. E é justamente por isso que ele tinha uma certa dificuldade em atingir a iluminação. O Buda o orientou que ele só conseguiria atingir a iluminação a partir do momento em que ele abandonasse essa intelectualidade, porque essa intelectualidade podia torná-lo arrogante, como nós já dizemos em alguns outros versos, como se fosse uma xícara cheia que não cabe mais nada. Era preciso abandonar isso para que ele pudesse receber os ensinamentos do Buda. Então ele precisava estar com o seu coração puro, com a sua mente pura, para que ele pudesse simplesmente receber esses ensinamentos e colocá-los em prática. Isso é a verdadeira sabedoria. Agora achar que sabe muito, estudou muito, isso acaba criando um certo bloqueio. Não, eu já sei bastante, eu não tenho paciência para ouvir, não quero ter que fazer essas coisas de iniciante. Eu já estou em outro nível. Eu quero coisas que estejam de acordo com a minha sabedoria, coisas que estejam de acordo com a minha inteligência. E não coisas de iniciante, como uma pessoa desintelectualizada. Mas acontece que é justamente o contrário. O que nós aprendemos através do budismo é que nós devemos ter a postura justamente de uma pessoa humilde, de uma pessoa iniciante, de uma pessoa que está começando agora. Porque essa pessoa é que vai absorver, vai espiar os seus próprios defeitos e vai conseguir melhorar. Então,
ouvir os ensinamentos com essa postura de humildade, com essa postura de iniciante, é o que nos torna verdadeiramente sábios. O próprio discípulo, sabedoria número 1 do Buda, compreendeu isso. Ele era o mais inteligente de todos e ele compreendeu que vou ter que deixar essa intelectualidade de lado e vou ter que assumir a sabedoria do Buda como minha sabedoria. E aí sim que ele deixou de ser simplesmente intelectual e passou a ser o discípulo sabedoria número 1. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos nossos comentários que nós podemos fazer um vídeo a respeito, quem sabe. Se você gostou, curta, compartilhe, nos ajude a cada vez mais a ajudar as pessoas através da prática budista. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Arigatou gozaimasu.